Graça e paz. E chegamos à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo experimentou aqui, na cidade de Tessalônica, uma grande perseguição. Eu diria que ele sofreu uma cristofobia. Aqui no Brasil a gente não tem isso, mas recentemente uma cantora baiana, ela foi motivo de cristofobia, porque ela, ao cantar a sua música, ela trocou a letra de Iemanjá para Yeshua, que quer dizer Jesus. Ela foi criticada, os seguidores dessa religião afro-matriz começaram a cantar durante o show dela a frase Iemanjá, e não aceitaram. E ela cantando lá no palco, Yeshua é o meu rei, só adoro Yeshua. E uma outra menina, ela também está sendo processada, porque ela largou a escola de samba que ela ia desfilar, porque o enredo seria também uma música que fala também dessa religião afro, né? Que é o candomblé, essas coisas aí. E a gente não tem isso, mas elas duas estão sofrendo esses ataques, porque elas estão adorando a Jesus, não a esses ídolos. E diz a palavra de Deus em Atos 17, quando Paulo chegou em Tessalônica e pregou a respeito de Jesus, o Senhor, dono do mundo, o Senhor da história, e as pessoas se converteram a Jesus, aqueles judeus da sinagoga, porque a cidade de Tessalônica tinha uma comunidade judaica suficiente para ter uma sinagoga. E os judeus da sinagoga se revoltaram contra aquela fala e o testemunho de Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que eles incitaram homens desocupados e perversos para que perseguissem o apóstolo Paulo e também Silas e Timóteo. Então, eles foram perseguidos e tiveram que sair fugidos da cidade de Tessalônica. Eles foram embora às pressas, porque foram perseguidos. E Paulo, quando escreve a segunda carta à igreja de Tessalônica, faz essa referência que o evangelho chegou àquela cidade e, apesar das tribulações e perseguições, o evangelho havia frutificado. Apesar das tribulações e perseguições, havia frutificado em seus corações, de modo que o amor deles, uns pelos outros, se multiplicavam, crescia e aprofundavam. E esse testemunho se tornava espalhado por toda a região. E falou de Jesus numa sociedade, Paulo falou de Jesus numa sociedade de muitos deuses. Se Paulo estivesse falado de Jesus apenas como mais um Deus, talvez não houvesse tanto problema. A questão é que Paulo disse que Jesus, que foi morto, crucificado, acusado pela liderança judaica de então, do ato de blasfêmia como falso Messias, e crucificado por Roma pelo crime de sedição, de insurreição contra a autoridade de César, o imperador, esse Jesus crucificado era e é o legítimo e o verdadeiro Messias, o autêntico Cristo de Deus, ressuscitado ao terceiro dia, é Senhor da história, dono do mundo, um nome acima de todo nome, que há de vir para julgar, para trazer juízo de Deus contra toda a impiedade que se manifesta no planeta de Deus, na criação de Deus e para toda a humanidade. Então, esse Jesus, esse é o testemunho do Evangelho, esse é o testemunho de Paulo, esse Jesus é o único Senhor. E toda vez que eu leio as cartas de Paulo, toda vez que eu leio as cartas de Paulo, um movimento religioso se levanta contra mim, porque as pessoas, elas gostam de massagem no ego. O verdadeiro evangelho incomoda. As pessoas adoram mais o pastor delas do que Jesus. Se o pastor disser, tá dito. É impressionante como esse título tem poder na vida das pessoas. Ninguém gosta de Jesus
porque Jesus veio trazer espada e não paz. Ninguém está sofrendo por causa de Jesus. Vocês estão sofrendo por causa dos seus desejos de pó que vocês têm. Essa competição inútil de uma igreja querer ser mais ou querer mais que a outra, irmã que só fala só se fala no culto, na rua nem se conhece, irmão querendo segurar o anjo e o outro esperando as promessas de Abraão. Ninguém quer entrar na cova dos leões, não. Ninguém quer fazer igual a Zaqueu, dar metade dos seus bens aos pobres. Apesar desse movimento religioso, a mensagem do Evangelho está dando frutos. Um jovem, um vizinho aqui da Redondeza, se converteu ao Senhor ouvindo os vídeos das cartas de Paulo. Ele entendeu o Evangelho e se rendeu a Jesus. Glória a Deus. Então eu não fico aborrecida se esse movimento religioso se levanta contra mim. E aqui na cidade de Tessalônica, o imperador reivindicava status de divindades. Então Paulo escreve a sua carta à igreja de Tessalônica para consolar essa igreja que está sendo perseguida, está sendo objeto de cristofobia. Essa igreja perseguida em Tessalônica, Paulo apóstolo escreve para consolar a igreja, para instruir essa igreja, para exortar essa igreja, para animar essa igreja, para dar esperança a essa igreja e dizer: suportem a aflição, suportem a tribulação, suportem a perseguição, continuem firmes no Evangelho, porque o Senhor vem. Os cristãos foram alvo de perseguições intensas, especialmente a partir do reinado de Nero. Os cristãos eram jogados aos leões na antiga Roma. Lá em Roma tinha uma arena onde eles pegavam os cristãos e esses cristãos eram jogados no meio da arena. E lá eles soltavam os leões que os devoravam. Para vocês verem o que aqueles cristãos passavam naquela época. E esses mesmos cristãos que estavam lá sendo devorados pelos leões, eles não morriam gritando, não. Eles morriam cantando e glorificando ao Senhor. E aqui, qualquer probleminha, a pessoa perde a vontade de cultuar a Deus. E ainda ficam se perguntando o que foi que eles fizeram. E Paulo instrui: suportem a tribulação, suportem as aflições. O Senhor vem. Que, inclusive, um dos temas dessa carta aos Tessalonicenses, tanto da primeira quanto da segunda, a expressão bíblica é parousia, a vinda do Senhor. Aqui, já no capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz assim, capítulo 1, quanto à vinda de nosso Senhor, quanto à parousia do nosso Senhor, Paulo está dizendo: o Senhor Jesus vem, e ele vem vitorioso, ele vem como vencedor, ele vem para julgar, ele vem para cumprir o seu papel como um filho do Deus Altíssimo. Então, a parousia de Jesus vem. E esse é um tema interessante, porque a comunidade de Tessalônica, ela acreditou mesmo que Jesus estava chegando. E era para aqueles dias. Tanto que algumas pessoas naquela comunidade pararam até de trabalhar. Tipo, Jesus está voltando, Jesus vai chegar, para que eu vou trabalhar? E o Paulo precisa escrever no capítulo 3 da segunda carta aos Tessalonicenses. Ele diz: tem um pessoal aí preguiçoso, que não quer trabalhar, achando que Jesus está chegando já. Então, aliás, se Jesus fosse chegar amanhã, nós hoje teríamos que trabalhar. A preguiça não é uma virtude, e muito menos uma virtude cristã. Então, não interessa quando Jesus vem, o trabalho se faz necessário como imperativo ético para nós, o cuidado do mundo conforme Deus e segundo a sua vontade. Então, Paulo diz assim: tem um pessoal aí preguiçoso e é bom começar a trabalhar. E ele diz: quem não quiser trabalhar, que não coma. Não quer trabalhar? Então não come.
E isso ele faz para disciplinar a igreja que está na expectativa da iminência da parousia de Jesus, da vinda de Jesus. Mas ele adverte essa igreja dizendo: quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, capítulo 2, eu leio agora no capítulo 2, versículo 2, eu rogo a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavras, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Isso é uma referência aos Gálatas, ainda que o anjo do céu pregue um outro evangelho, que seja amaldiçoado. O Paulo está dizendo, olha, quer por espírito, quer por anjo, quer por palavra, quer por cartas supostamente vinda de nós, porque tinha um pessoal falsificando textos apostólicos e assinando como o nome de Paulo. Por isso que ele termina sua carta dizendo o seguinte: eu, Paulo, escrevo essa carta de próprio punho, para que vocês saibam que fui eu mesmo que escrevi. Aqui diz o apóstolo Paulo: não se deixem abalar, não se deixem perturbar, não se movam tão facilmente, porque a vinda do Senhor, a parousia de Jesus, não permitam que ninguém engane vocês de modo algum, porque antes daquele dia virá a apostasia. Antes da parousia vem a apostasia. E ele diz no versículo 3, capítulo 2, versículo 3, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E no versículo 4 diz: este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, antes da vinda de Jesus, antes do retorno triunfante de Jesus, virá a apostasia. E então será revelado o filho da perdição, o homem do pecado, o homem da iniquidade, que na tradição vai se chamar o anticristo. Antes do Cristo vem o anticristo. E antes do anticristo vem a apostasia. E ele diz aqui no versículo 5, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E no versículo 6, e agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu tempo devido. E Paulo diz, antes da vinda de Jesus vem a apostasia. E nessa apostasia vai surgir o anticristo que se levanta, que se opõe contra tudo que se exalta, tudo que se recebe e tudo que recebe adoração. Ele chega até se assentar no trono de Deus e ocupar o lugar de Deus no santuário. E o apóstolo Paulo continua no versículo 8, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Essa expressão é maravilhosa, que o anticristo, que parece assim hiper, super, mega, blasto, potente, e Jesus o destrói com um sopro. Porque a vitória de Jesus não está por vir. Ela já existe, ela foi conquistada na cruz do Calvário e no túmulo vazio. Não existe batalha a ser travada no futuro para que saibamos, será que Jesus vai vencer? Será que Jesus será vencedor? Não. A vitória foi conquistada na cruz do Calvário e no túmulo vazio no domingo da ressurreição, como a expressão de que ele, Jesus Cristo crucificado, era de fato Filho de Deus e que a morte não tem poder sobre ele e não pode derretê-lo. E tantas vezes Jesus morresse, ressuscitaria, porque a morte não teve, não terá, não teria poder sobre ele. Então Jesus conquista essa vitória na cruz ao ressuscitar e fica explícito que ele tem autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, não somente nesse século, mas no século vindouro,
e tudo pertence a Jesus Cristo. E quando Ele quiser, Ele vai se manifestar. Quando Ele resolver encerrar esse tempo da história, porque a Bíblia Sagrada fala do tempo presente nesse século e no século vindouro. Quando houver uma mudança de Kairos na história, uma mudança de tempo, uma mudança de era, em que o reino de Deus for consumado, quando Jesus chegar, Ele vai soprar. E os ídolos que nada são, e os falsos cristos que nada são, e os anticristos que nada são, esses vão se dissolver em poeira diante do sopro de Jesus. Eles virarão pó. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui no capítulo 2, versículo 8. Aqui, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Mas ele diz no versículo 9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e com maravilhas enganadoras. Versículo 10, e ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Ele vai enganar todos aqueles que rejeitaram a verdade. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, está aqui no 11 e no 12, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. Todos aqueles que vão acreditar, Deus mesmo vai mandar um espírito sedutor, que eles mesmos vão acreditar naquela mentira para que eles mesmos sejam destruídos com o anticristo. Esse homem do pecado, esse filho da perdição, esse anticristo, ele vem animado com o poder do inferno. É isso que diz o apóstolo Paulo. Com a ação de Satanás, daquele que se opõe a Deus, daquele que pretende usurpar o lugar de Deus, daquele que nega a Deus, daquele que se nega a adorar a Deus, ele vem animado por esse espírito de negação do Deus Criador do céu e da terra. E ele vem com esse poder diabólico e realiza sinais e prodígios e usa todo o seu arsenal de engano, de falsidade, de sedução. E essa ação que acontece num contexto de apostasia, porque, veja bem, não é a chegada do anticristo que gera apostasia, é a apostasia que cria a ocasião para que o anticristo seja revelado. Por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 11 e 12, que as pessoas resistiram à verdade, não quiseram servir a Deus, escolheram a mentira e por conta disso, Deus as entregou. Essa é uma fala muito própria do apóstolo Paulo. Deus interpelando a consciência humana, chamando a consciência humana à verdade, mas a consciência humana em rebelião, em rebeldia, em opção de negação a Deus. Então Deus que está interpelando diz, bom, você quer ir? Você quer ir embora? Então vai. E Deus tira a mão. E o espírito de sedução passa a abraçar sem freio, sem resistência. Foi isso que aconteceu lá no Êxodo. Quando Moisés interpela Faraó em nome de Deus, o Deus Altíssimo diz, deixa sair meu povo. E o Faraó diz, não. E porque o Faraó resiste, Deus lhe endurece o coração. Esse é um raciocínio paulino. Esse é um raciocínio paulino. Em Romanos capítulo 1, ele usa a mesma lógica. A criatura não quis adorar o Criador, não quis tributar glória ao Criador, não quis reconhecer o Criador, trocou a glória do Deus Criador pela glória efêmera da criatura. Passou a adorar, inclusive, a si mesmo, a imagem humana. Então, Deus o entregou às suas paixões. O que Paulo está ensinando para nós é que
A grande ameaça à igreja de Jesus Cristo não é a cristofobia. Jesus disse que a igreja dele marcha e as portas do inferno não podem conter a marcha da igreja. Toda hostilidade, todo ódio, toda maldade, toda violência contra Cristo e os seguidores de Cristo se dissolvem em pó, em poeira. A grande ameaça não é a cristofobia, a grande ameaça à igreja é a apostasia. Não devemos temer a apostasia. Isso que acontece dentro da igreja. A grande ameaça à igreja é o próprio pecado da igreja, é a rebelião, a teimosia da igreja. Isso está claro na Bíblia Sagrada. Esse ambiente onde deveria encontrar a fé, esse ambiente onde o Cristo deveria ser o Senhor, esse ambiente onde a autoridade fosse do Cristo, de Deus, é nesse ambiente que surge a apostasia. É nesse ambiente que surgem os falsos cristos, os anticristos. O anticristo não está na outra tradição religiosa. O anticristo está dentro da nossa casa. O anticristo está dentro da nossa igreja, dos nossos templos. Anticristos ocupam os nossos púlpitos das igrejas cristãs, falando em nome de Cristo, usando o nome de Cristo, repetindo o vocabulário, mas sem Cristo. E de insubmissão à autoridade de Cristo. Por isso é que Jesus diz, vocês naquele dia me dirão, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós dirigimos celebrações, louvores, vigília, corrente da fé, tudo para alcançar o que a gente queria, mas em teu nome. E Jesus diz, afastem-se de mim, eu não conheço vocês, eu não sei quem são vocês, porque no reino do meu Pai só entra quem faz a vontade do meu Pai, quem se submete ao meu Pai. Dentro do espaço onde deveria ser encontrada a fé, é que existe a deturpação da fé, e inclusive o abandono da fé. Paulo escreve à igreja de Corinto, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz o seguinte, olha, cuidado com os falsos apóstolos, cuidado com eles, porque Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Então, é muito próprio que os ministros também, eles tenham uma aparência de justiça, mas, na verdade, eles são animados pelo espírito de Satanás. Por isso que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, Paulo diz, Timóteo, prega a palavra, porque nos últimos tempos os homens amontoarão para si mestres segundo a sua conveniência e fecharão os seus ouvidos à verdade. Então Paulo está dizendo, igreja do Senhor, pregue a palavra. É no ambiente da fé, é no ambiente religioso cristão. As pessoas falam, as pessoas se perguntam quem deve ser esse anticristo. Muito provavelmente o anticristo é alguém muito parecido com Cristo. Inclusive, diz o apóstolo Paulo que é alguém que faz os sinais de Cristo. Como lá no Êxodo, lembra quando Moisés vai falar com o faraó e Moisés realiza sinais na presença de faraó? Também os magos do Egito também realizam sinais, prodígios, maravilhas. Dá para entender o que é apostasia? Apostasia é como a perda do sentido de apropriação da verdade. Apostasia como a opção conveniente por uma religião mágica. Apostasia como o abandono da vontade humana às suas próprias paixões. Apostasia como essa recusa de servir ao Deus vivo e verdadeiro e o seu Cristo, para deixar com que a vontade humana prevaleça sem freios. Mas qual vontade humana prevalece sem freios? A vontade do mais forte, igreja do Senhor. A vontade de quem se impõe violentamente, de quem tem arma na mão para obrigar, de quem tem poder para exercê-lo de maneira tirânica. Essa é a vontade que prevalece.
por trás da discussão da apostasia, existe uma discussão subjacente que é uma discussão sobre a liberdade humana. E você se pergunta, como eu sei se eu sou um apóstata? Como eu sei se estou vivendo num espírito de apostasia? Tem algumas sugestões. Primeiro é o anticristo, é alguém muito parecido com Cristo, que encanta, seduz. O anticristo é parecido com Cristo. O anticristo não está em oposição explícita e é completamente diferente de Cristo. Não, o anticristo é parecido com Cristo. Assim como a deturpação do evangelho é um evangelho muito parecido com o evangelho. Assim como a pior idolatria é a imagem inadequada do Deus bíblico, o anticristo é uma deturpação do Cristo. E para os desatentos, Igreja do Senhor, ou para aqueles que fazem opções convenientes da vida, essa deturpação é muito parecida com Cristo. Essa imagem do anticristo, parecida com o Cristo, se opõe a Deus. E quando nós abandonamos a nossa relação com Deus, nós nos tornamos escravos de alguma outra coisa. Não é possível ser livre sem que recebamos de Deus o recurso para o uso da nossa liberdade. O anticristo, eles têm ódio à liberdade. Os anticristos, eles não confiam no Espírito do Senhor que te dá liberdade. Os anticristos, eles querem controlar, dominar, impor sua vontade. Todo ambiente de sacrifício à liberdade, de consciência, é um ambiente idólatra, é um ambiente anticristo, é um ambiente apóstata. Esse papo de que a igreja que tu vive tem cobertura espiritual do apóstolo, isso é anticristo. Isso é uma apostasia. Você está dizendo amém para o apóstolo, para o bispo, para o pastor? Você está sacrificando a sua consciência a alguém que vai decidir por você? A alguém que sabe enquanto você não sabe? Alguém que conhece a palavra e você é ignorante na palavra? Você que terceiriza a sua peregrinação espiritual num ambiente de contenda, de controle, isso é apostasia, é ambiente luciférico. Quando a gente sai da nossa relação direta e pessoal com Jesus Cristo e a gente diz, eu não quero servir a Cristo, eu quero ser livre. Isso é tolice. Deixar de servir a Cristo não é trilhar um caminho de liberdade, é se submeter à tirania dos mais fortes, é se submeter à tirania do anticristo. Somente em Cristo nós somos livres. Não foi o que Jesus disse? Eu vou libertar vocês. E se eu libertar vocês, vocês realmente serão livres. Porque fora de mim não há liberdade. Fora de mim existe poder opressivo. Fora de mim existe existe um ser humano sentado no lugar de Deus como impostor, como falso Deus, que vai destruir a sua vida. Essa postura religiosa de tentar impor a fé cristã na força da lei, tentar impor a fé cristã sobre a sociedade, porque somos maioria cristã e o mundo tem que se submeter à maioria cristã, isso é espírito do anticristo. Deus nos concede liberdade, Deus nos concede o sagrado atributo de fazer escolhas. E somente em Deus nós somos livres para exercer as nossas escolhas. E qual é o caminho da liberdade em Cristo? É o caminho do amor. Igreja do Senhor, quando você deixa a autoridade de Deus, você começa a olhar o seu próximo de cima para baixo. Você começa a se achar, você ganha um cargo a mais, um cargo mais alto e começa a se impor e começa a impor regras, começa a apontar, começa a se achar o mais santo
que o outro e se esquece que você também veio do pó. Cuidado com esses sentimentos de superioridade, igreja do Senhor. Isso é espírito do anticristo, faz parte do ambiente de apostasia. Igreja do Senhor, só Cristo usa seu poder para libertar e não para escravizar. Só Cristo usa seu poder para libertar. Isso se chama amor. O amor é a experiência cristã de controle de poder. O amor não faz tudo que quer, o amor faz o que deve. Faz o que deve por amor à pessoa amada. Aí vem você e diz: sim, é por isso que eu estou querendo impor a minha fé para essa sociedade, para o bem dela. Não, fé não é imposta. Onde não há liberdade de consciência, há o espírito da apostasia. Por isso que o Paulo diz que o grande testemunho de que o evangelho frutificou na cidade de Tessalônica é que o amor de todos vocês, uns pelos outros, só aumentam. Por isso que Paulo termina sua carta no capítulo 3, de 13 a 16, que diz assim: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Igreja do Senhor, quem vive para si mesmo não é livre, é escravo de si. A liberdade que a gente encontra em Cristo é a maior liberdade para viver em amor. Então, não se cansem de fazer o bem. E aqui eu termino essa carta, essa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses.